Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje um dia frio, né? Gostoso para falar de uma terapia que aquece o nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre o Reiki. O Reiki, que é uma terapia que trabalha com a energia das mãos. Todos nós sabemos que nós somos energia, é cientificamente comprovado que somos energia. E quem vai estar falando conosco sobre o Reiki é Cláudia Prestes. Ela que tem aí um currículo muito interessante, ela estudou várias áreas de terapia, eu poderia chamá-la para falar de várias terapias, mas eu escolhi o Reiki. Então ela é terapeuta sistêmica, é pedagoga, terapeuta sistêmica, estudou mesa radiônica, é mestre em Reiki, né? Inclusive dois tipos de Reiki, né? O Reiki Usui e dos anjos também. Estudou Theta Healing. Eu tenho que olhar porque é bastante coisa, né? Então ela vem com uma carga aí bastante interessante para a gente saber um pouquinho mais sobre o Reiki. Essa técnica que ela é muito utilizada para realinhar os nossos chakras. Quando a gente se desestabiliza por alguma situação na nossa vida, as terapias sempre podem nos ajudar. E como eu venho dizendo sempre, existem vários tipos de terapia. E o Reiki é um que coloca a gente assim, as nossas energias, alinha nossas energias para que a gente possa fluir, para que a gente possa se sentir mais firme, né? Para que a gente possa se sentir mais dentro de si próprio, né? É muito interessante. Então, quem vem falar um pouquinho mais sobre Reiki é a nossa convidada especial de hoje, Cláudia Prestes. Vou chamar ela aqui para dentro da vai falar para a gente é, como que, da onde surgiu o Reiki, né? Como ele surgiu. Vai falar também por quais motivos, já vou te dizer boa noite, tá? Por quais motivos geralmente as pessoas procuram ela por conta do Reiki. Depois ela vai explicar para quem não faz a mínima ideia do que seja o Reiki, ela vai estar aí falando como é uma sessão, e depois também vai trazer alguns casos de sucesso aí para a gente saber. E é nesses casos que às vezes as pessoas se identificam, diz, nossa, essa é a minha dor, então agora eu encontrei o que vai me ajudar. Então, seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada por aceitar o convite. Boa noite. Tá me escutando bem? Estou te ouvindo bem. Uhum, muito bem. Ótimo. É muito importante, eu gosto muito de agradecer para os nossos convidados, porque não é todo mundo que está disponível para compartilhar conhecimento, né, Cláudia? Então, quero te agradecer aí do fundo do coração por você vir, né? É um projeto meu, assim, é um desejo meu querer mostrar mais das terapias para as pessoas. E eu fico muito feliz quando outros terapeutas se conectam e percebem a importância que isso tem, né? Das pessoas entenderem e saberem que existem outros caminhos de cura. E o que eu percebo hoje na clínica, inclusive acabei de atender um paciente que ele tem muita dor nas costas, muita dor na coluna, e ele já fez vários exames e ele teoricamente não tem nada. E a gente sabe, então agora ele veio para a terapia. A gente sabe que está muito ligado ao nosso emocional, ao nosso psicológico, a tudo que a gente vem vivendo, as situações ao nosso entorno, né? Tudo isso reflete no nosso corpo. E é por esse motivo que eu decidi trazer aqui como uma vitrine mesmo, que as pessoas podem vir e toda vez que elas vêm, elas vê alguma coisa diferente, né? Vê uma terapia diferente. Então, hoje nós vamos ver a Cláudia, que vai falar para nós sobre o Reiki. Então, agora é com você, Cláudia. Bom, eu quero começar agradecendo então a oportunidade de estar aqui falando sobre o Reiki.
é uma terapia tão antiga, mas às vezes ela é muito confundida com muitas coisas, né? Então Sim. as pessoas às vezes têm uma certa associação do reiki ou outras terapias complementares com alguma religião, e não tem a ver com religião. Então o reiki é uma emanação mesmo de energia limpa, amorosa, e ele serve, claro, para trabalhar questões emocionais, para trabalhar questões corporais também. Então, ele foi desenvolvido por Mikao Uzui em 1922. Mikao Uzui já usava, né, uma técnica de, de contato com as mãos, mas era uma técnica que ele se sentia muito pesado. Ele se sentia que ele dava a energia vital dele nessa técnica. E então, ele foi meditar durante 21 dias, né, no alto de uma montanha, e no final desses 21 dias, então, ele conseguiu canalizar a energia do reiki. Então, a energia do reiki, ela é uma energia vital, né? É uma energia do prana. Todo mundo pode canalizar o reiki? Sim, né? Se fizer o curso, pode canalizar. Mas é uma energia que está disponível no universo. E o reiki é só amor, né? O reiki é doação de amor. Aqui no Brasil é uma técnica antiga, né? Então, desde o século passado, Mikao Uzui foi transportando essa energia para o mundo inteiro. E aqui no Brasil também, né? É muito praticada, porém as pessoas, inclusive o SUS, né? É uma técnica complementar, né? Uma terapia complementar que o SUS também liberou, né? Então ela é regulamentada pelo SUS. E aí o que fica dessa técnica? Infelizmente, não, a maioria das pessoas não tem acesso a essa técnica, né? Porque ainda o nosso sistema público de saúde precisa evoluir muito para colocar essas terapias complementares. É importante falar que as terapias complementares, o próprio nome já diz, ela não vai substituir um tratamento médico, mas é o contrário, ela vai estar junto com o tratamento médico para que o paciente consiga entender as suas emoções. Então, o reiki vai trabalhar no nível emocional, ele vai trabalhar no nível psicológico, físico, trabalha com o passado, ele trabalha com os traumas do passado também. Então, o reiki ele é uma técnica incrível. Pode ser aplicado em pessoas. Então, tem o reiki para animais. O reiki pode ser aplicado na comida. O reiki pode ser aplicado para limpeza de ambiente. Então, o reiki é democrático. Ele é para todo mundo, né? Que legal. A contraindicação é o medo, né? O medo do novo, né? E ele é muito simples, né, Cláudia? Depois você vai falar para a gente como funciona uma sessão, mas para as pessoas entenderem que a gente também não precisa ter uma formação para estar podendo, de repente, claro que não atendendo como um terapeuta, né? Mas de repente para ajudar um animalzinho, né? Tá podendo fazer isso, né? O curso mesmo de formação de reiki são 4 níveis, né? Então, cada nível você trabalha com um símbolo. Então, como que é essa questão? O terapeuta reiki, ele é canalizado com os símbolos. Então, cada símbolo vai abrir como se fosse um portal. Eu, Cláudia, não faço nada por ninguém. Eu sou um canal de energia somente. Então, a energia passa por mim e eu entrego para o paciente. Então, ela é uma energia que demanda do ambiente, do universo, passa pelas minhas mãos, pelo meu corpo e é entregue ao cliente, ao paciente. Então, eu não faço absolutamente nada. Isso tudo é uma energia que está aí disponível. Eu só canalizo, né? Eu só sou o fio condutor que passa por mim. Então, eu também, como reikiana, preciso também estar aplicando alguns princípios, né? E sempre evoluindo, né? Porque eu não posso aplicar o reiki e não estar em constante evolução. Então, é um processo. Desde o momento que eu me coloquei a serviço do reiki, eu me coloquei também a serviço de me melhorar. Então, como eu descobri o reiki? Eu estava num processo muito difícil, de uma crise de ansiedade, mas lá atrás eu estava totalmente dura diante disso. Então, foi ofertado para mim um presente do reiki, meu ex-marido, que eu agradeço profundamente, me ofertou, e eu, de início, falei, não quero. E aí, depois, ele ofertou de novo, e eu, na minha dureza, não, eu sei lidar com os meus sentimentos. Mas chegou um momento que eu não sabia mais lidar com os meus sentimentos sozinho. E aí, eu fui para sessões de reiki. Então, o reiki realmente me salvou naquele momento do fundo do poço. Então, foi
a minha primeira terapia de formação e é meu primogênito nas terapias. Eu escolhi, hein, Cláudia? Eu escolhi a certa para você falar, né? Porque eu olhei teu currículo e falei, meu Deus, ela fala sobre tudo. E agora, né? Mas o meu coração disse que você precisava falar sobre reiki, né? Isso, isso mesmo. E é o que te trouxe para esse caminho de ser para ser terapeuta, né? Porque até então você não era e era tão resistente quanto a maioria das pessoas é com relação à terapia, né? E demorou um tempo para que eu fosse, para que eu voltasse. Então, ele amoleceu o meu coração, não só o meu coração, mas eu entendi o meu processo diante disso tudo, das minhas dores emocionais e físicas diante disso. Então, o emocional, quer dizer, quando você está com uma doença, né, ou com algum sintoma, já quer dizer que o seu corpo já manifestou de alguma forma em algum outro momento e você foi negligente, né? Então, quando você manifesta no seu corpo, é porque o teu emocional já te mostrou há muito tempo que você precisava fazer aquilo. E você foi negligenciando até tomar a atitude de aceitar. Então, muitas vezes, aceitar uma terapia também é se colocar na humildade, né? É aquela velha postura, né? Ah, eu resolvo sozinho, eu dou conta, né? E vai levando, até que chega um momento que não vai mais, aí tem que, o ego, a gente tem que dar uma amenizada no ego e dizer, não, vamos lá ver o que é isso, né? E aí que a gente encontra a maioria das curas, né? Sendo humilde, como você falou, por que não, né? O movimento de aceitar é um movimento quando você está realmente travado, né? A maioria das pessoas, quando está bem, não procura nada, né? Ela só procura quando ela está realmente muito mal. Então, é também um processo que aí ela está tão mal que ela precisa aceitar. Ainda bem que existe esses percalços para a gente evoluir, senão estaríamos sempre tranquilos. Mas eu tô querendo antecipar isso, trazendo essas lives, né? Porque as pessoas que estão aqui, quero agradecer a presença de todos, são pessoas que talvez por algum motivo estão aqui para não tem uma dor exatamente, mas querem conhecer mais sobre terapia para que no momento que achar que precisa, ou até para conhecer, para evoluir, venha, né? Então, a gente se colocar a serviço para mostrar o que é, para falar o que é, também é antecipar uma dor mais crítica lá na frente, né? A pessoa conhecendo um pouquinho das terapias, ela pode perceber que talvez ela possa estar usando as terapias não para curar uma dor, mas para evoluir e não chegar a essa dor, né? Então, Conhecimento, né? Exatamente, conhecimento cura, né? Essa fala eu acho que Isso. vale muito, né? Então, o autoconhecimento, ele é da mente, mas é do corpo. Então, por isso que o Reiki é uma terapia que eu acredito e falo e defendo profundamente, porque ele trabalha esses dois campos, tanto o emocional quanto o corporal, né? A pessoa vem numa sessão de Reiki, ela sai daqui meia nas nuvens, porque ela entra num estado de olhar para si, de se sentir. Então, o Reiki, eu sempre falo que o Reiki tem contraindicações. Eu, Cláudia, às vezes, por exemplo, peço reiki à distância, alguém pede um reiki à distância, que pode ser trabalhado à distância ou presencial, né? Então, reiki à distância, para alguém que está fazendo uma cirurgia, eu não faço. Eu, Cláudia, não faço porque eu acho que eu vou estar interferindo num processo da pessoa. Mas aconteceu um acidente na rua, a pessoa de repente quebrou, está com uma fratura exposta, isso também não é legal trabalhar com o reiki, né? Mas em outras questões vão ser trabalhados o reiki de uma forma excepcional. Então, o reiki à distância funciona tanto quanto o presencial. A crise de ansiedade, dores físicas mesmo, emocionais. Então, assim, olha, é tanta coisa que o reiki abrange, não tem como dizer uma contraindicação. Eu acho que a maior contraindicação é a autossabotagem de quem marca uma sessão e fica com medo. Então, assim, é uma doação tão grande de amor que a pessoa vai deitar aqui na maca e ela pode achar estranho ela se sentir amada. Então, uma pessoa que tem uma autossabotagem, que não tem um merecimento, que não acha que merece receber amor, quando ela faz uma sessão de reiki, ela pode ficar meio, sabe, meio estranha. Nossa, essa sensação eu nunca tive. Ela não está familiarizada com esse sentimento de receber do outro. Então, eu acho que essa é a maior contraindicação que existe no reiki, a pessoa não se permitir receber ou achar que não merece.
Mas isso já é um indicativo dela continuar fazendo, né? Vai aos poucos, né? Flexionando essa postura e depois vai experienciando, experimentando, né? Igual Cláudia, tem pessoas aqui que já ouviram falar de Reiki, com certeza. Aí quem já ouviu falar de Reiki, coloca aí um sim, já ouviu falar. Mas tem gente também que nunca ouviu falar, não faz a mínima ideia do que a gente esteja falando aqui, né, Cláudia? Então, eu queria que você descrevesse para nós efetivamente um atendimento. Se uma pessoa que te procura, quais são os procedimentos, como que tudo isso acontece? Como que acontece uma sessão de Reiki do início ao final? tá. Então eu trouxe até meu avatar, eu tenho um avatar aqui, ó, gente, ó, vou colocar ele aqui para você. Ele serve para fazer reiki à distância, tá? Então eu uso ele para fazer o reiki à distância para me conectar com o Ótimo. cliente. Então ele aqui, ó, ele não é nem homem nem mulher, tá? Ele é ele. Ele, ela, enfim. Então aqui, essas cores aqui representam os nossos chakras principais, tá? Então o que que é o chakra? O que que são esses chakras aqui? Eles são vórtices de energia. Tudo é energia, né? Nós somos energia, toda materialidade é energia. Então, esse daqui é um tipo de conexão de energia com o mundo, né? Então, como que eu poderia descrever o chakra? Cada chakra é como se fosse uma pétala de flor que ela gira e você, a energia tua, entra em contato com a energia externa. Então, é uma troca de energia. Se o seu chakra está bloqueado, tá, enfim, não está legal, está desequilibrado, você também vai refletir isso no seu corpo físico e emocional. Então, nós temos esses 7 aqui principais chakras e eu faço uma limpeza, né? Eu passo o pêndulo, né, na pessoa e faço uma análise se está desequilibrado ou não. Mas assim, a pessoa vai vir aqui, né? Vai chegar aqui, eu vou fazer um escalda-pés, a pessoa vai conversar comigo, né? Delicioso escalda-pés que eu fiz semana passada, maravilhoso. Com as bolinhas de rolagem, né, Cláudia? Com sal grosso, com óleo essencial. Super relaxante, uma delícia, gente. E aí a pessoa chega aqui e vem conversar comigo. A minha anamnese é entender o processo da pessoa. Porque se eu partisse para uma anamnese muito escrita, eu acho que isso cortaria a minha emoção. Muitas vezes o que o cliente está falando não é o que ele quer dizer. Então eu uso muito da minha intuição para entender o que ele está tentando me falar. Porque às vezes são dores tão intrínsecas e que ele não sabe como falar ou como resolver, que eu converso e depois eu venho, ele deita aqui na maca, coloca um tapa-olho, eu coloco um mantra, ativo então os símbolos do reiki e faço o reiki. Então, eu vou falar um pouquinho aqui dos chakras, porque isso é muito importante para as pessoas identificarem o que elas sentem, né? Então, esse daqui, ó, o chakra básico, ele fica bem aqui embaixo, né? No cóccix, né? No nosso cóccix, aqui embaixo. E ele, quando você está com ele desbloqueado, destravado, né? Não tá legal, não tá fluindo, ele fala muito do nosso trabalho, da nossa ancoragem com a Terra. Então, é uma pessoa que está com problemas na sexualidade, é uma pessoa, ele rege todos os órgãos de baixo, ele rege as pernas, então ele vai reger também os seus pés. Então, os chakras, o que que eles são? Eles são interligados, né? Eles são uma ligação. Eu costumo dizer que ele começa daqui e vai evoluindo do nosso mais primitivo para o nosso mais sagrado, que é o chakra que está aqui em cima. Então, o nosso corpo é tão inteligente, isso, ele é tão inteligente, que ele vai trabalhando desde de baixo até aqui em cima. Então, o chakra básico vai trabalhar com a pessoa, por exemplo, que tem medo de faltar dinheiro, com a pessoa que está muito com os vícios sexuais muito ativos, né? Então, é uma pessoa, às vezes, que tem medo da falta, é uma pessoa que, às vezes, está travado no financeiro, é uma pessoa que está como que eu posso dizer, realmente travada na vida, não flui, né? Depois vem o chakra sacral, que é esse aqui, o umbilical, ele é 2 centímetros abaixo do nosso umbigo. Ele fala dos nossos medos, então ele vai reger todo o nosso sistema reprodutor. Então, é uma pessoa que pode ter cistite,
que pode ter dificuldade com a libido, pode não ter orgasmos. Então, ele está também com o nosso com o intestino, com os homens, com a parte sexual masculina. Então, depois vem esse chakra aqui, que é o do plexo solar. Esse daqui já começa a evoluir mais. Então, ele está muito ligado, que ele é um pouquinho acima do nosso umbigo, né? E ele está muito ligado às nossas emoções, bem ligado às nossas emoções. Então, uma pessoa que está com desequilíbrio nesse chakra aqui, ela vai ficar com medo também, né? Mas ele vai reger toda a parte intestinal. Então, assim, o que é o nosso estômago, né? Muitas vezes, o que uma pessoa fala assim, que falam que o nosso estômago tem as nossas emoções. Então, é uma pessoa que tem gastrite, é uma pessoa que engole as coisas, não consegue resolver aquilo, corrói ela por dentro, né? Então, é uma pessoa que tem problemas nos rins, é uma pessoa que vai ter dificuldade também, ela vai ter medo, tá? Ela vai ter medo de realizar os projetos pessoais dela, se ela está com o plexo solar travado. E aí depois vem o coração, que é o nosso chakra cardíaco. Então, ele também vai reger os nossos pulmões, vai reger toda essa parte aqui torácica. E aí, quem tem problema com isso daqui é uma pessoa que não está aberta para a vida, é uma pessoa que às vezes está no ressentimento, na raiva, não quer amar, é uma pessoa que está com dificuldade de evoluir nas questões sentimentais, amorosas. Então, é uma pessoa que está, assim, não está liberada para encontrar o outro. Depois vem o laríngeo, né? Que é esse chakra daqui, da comunicação. Realmente, então, a pessoa, esse aqui regula todo o nosso, as nossas glândulas. Então, é uma pessoa que pode ter hipertireoidismo, que a dificuldade é emocional de não falar o que pode, o que quer, o que merece. Então, é uma pessoa que não usa comunicação para se desenvolver com o outro, com o próximo. Depois nós temos esse daqui, esse é o principal da nossa conexão com o mental. Então, uma pessoa que tem dificuldade de pensamentos é uma pessoa mais pessimista, sabe aquela pessoa que não reflete a realidade? É uma pessoa que está com dificuldade de conexão mesmo intelectual, é uma pessoa que pode ter sinusite, dor de cabeça. Então, são os elementos que esse chakra traz. E o último é esse daqui, que é a nossa conexão com o divino, né? Esse daqui, quem está travado, ele tem a conexão com todos os outros chakras. Então, essa é a conexão com quem está com dificuldade de se conectar com a espiritualidade. Não é religião, é espiritualidade. Dificuldade de se conectar com o seu eu superior. Dificuldade de se conectar com si próprio. Então, é uma pessoa que vive no automático. É uma pessoa que não olha para si. É uma pessoa que só faz, mas não está conectada com a sua fonte divina, né? Com a sua centelha divina. Então, o reiki vai trabalhar todas essas energias. Então, é o corpo inteiro, né? Além dos pés, eu faço nos pés, faço no joelho. Então, o reiki é isso, é um equilíbrio de todos os chakras. A pessoa vai deitar aqui e ela vai simplesmente receber esse amor. Ela vai sair daqui mais leve, mais tranquila. E se ela se permitir, lógico, receber isso tudo, ela vai sair daqui zerada. Que legal. E assim, é bem interessante colocar, a Cláudia falou, né? A pessoa chega, ela sente mais do que faz uma anamnese, do que, né, conversa e anota, e depois a pessoa deita numa maca e a Cláudia vai impor as mãos, né? Porque a partir das nossas mãos, como ela disse no começo da fala, né? Que ela é um canal apenas, né? Essa energia que está disponível no universo vai ser canalizada por ela e vai passar através das mãos para quem está deitado ali naquela maca. Então, ela vai impondo as mãos e essa energia vai fazendo com que o chakra se alinhe, né? A gente diz, alinhar os chakras é colocar eles em consonância com a energia que eles vêm para ter no nosso corpo, né? Então, a pessoa uma limpeza, né? Isso, vai ficar deitada na maca, a Cláudia impõe as mãos, e aí, em determinados momentos, agora eu vou falar como uma paciente de reiki, né? Você sente o calor, né? Em algumas partes do corpo, você consegue sentir essa energia mais presente. E a Cláudia também tem essas sensações também, né, Cláudia? Impondo as mãos também em determinadas partes do corpo, você percebe que ali tem um fluxo de energia maior ou menor, né?
E para quem Isso. está ali experimentando, recebendo, que a gente diz, também acontece isso. Você sente um calor em alguns chakras ou algumas partes do corpo também. Você poderia falar para nós, Cláudia, por que se dá essa mudança de temperatura, tanto nas tuas mãos quanto no corpo de quem está recebendo? Então, na verdade, é uma ativação de energia, né? Então, o reikiano, ele sente esse calor na mão. E aí, quando você se conecta comigo, como tudo é energia, eu me conecto com o cliente. Então, se ele se permite, ele vai sentir muitas sensações. Ele também vai sentir. Então, em algumas partes do corpo, eu sinto que a pessoa teve um trauma, então eu sinto algo mais pesado. Então, eu trabalho mais em algumas partes. Eu trabalho muito com a minha intuição, né? Então, como você falou, é uma imposição de mãos. Se a pessoa tem dificuldade com o toque, eu não encosto nela. Mas se a pessoa não tem dificuldade com o toque, eu encosto nela, porque muitas pessoas são sensoriais. Então, esse também toque, encosto, né, encostar em alguns chakras, a pessoa vai também sentir essa energia e esse acolhimento. Então, eu estou sendo acolhida, eu estou sendo vista. Então, esse calor que é passado é uma ativação mesmo da energia para o cliente. Então, muitos clientes falam mesmo, estou sentindo um quentinho tão gostoso aqui. Muito. E a tendência muito é dormir, né? Então, muitas pessoas dormem durante uma sessão, né? Tem gente que ronca, tá tudo certo. Às vezes ela leva um susto, mas tá tudo certo, é o processo. Então, quando a pessoa dorme, eu já sei que, nossa, fez efeito. Então, tem muita gente que vem tão cansada que o dormir faz parte mesmo dela desligar e sentir. Então, se a pessoa está muito cansada ou resistente, e se ela dormir, para mim é tranquilo, porque daí eu consigo também entrar em fluxo com ela. Então, eu gostaria de falar assim que o Reiki, tanto presencial quanto à distância, é a mesma coisa. Então, eu vou me conectar à distância também. Eu vou sentir o campo da pessoa, eu vou sentir os chakras, eu vou sentir as emoções, mas isso é eu estou falando da minha experiência, né? Então, eu sinto isso. Então, se uma pessoa pede para fazer a distância, eu vou passar todas essas informações depois para a pessoa. Olha, o teu chakra cardíaco, eu senti isso, aquilo, e faço um relatório e passo para a pessoa. Então, tanto a distância quanto o presencial tem o mesmo efeito. Olha que interessante, né? Então agora não tem desculpa também, né, Cláudia? Para Não. quem não é de Cascavel e gostaria de fazer uma sessão com a Cláudia, né? Pode estar ligando e você vai fazer. Agora eu fiquei curiosa até, Cláudia, eu nunca perguntei, mas quando você faz a distância, eu nunca fiz a distância, né? Eu sempre fiz presencial. Quando você faz a distância, você impõe as mãos sobre os teus chakras ou você imagina a pessoa? Então, existem várias técnicas, pode ser com foto. Eu uso o boneco. Então, eu uso ele. Eu uso ele para eu. Aí eu até coloco as pedrinhas nele, então ele recebe e ele emana. Então, como o reiki não tem barreiras, né? Então, não tem barreiras de distância, eu só preciso saber o nome da pessoa, a localidade, a data de nascimento e eu envio a distância. Então, eu me conecto, às vezes, muito mais à distância do que o presencial, porque às vezes o presencial tem a energia da pessoa que está aqui, né? A distância, ela não tem barreiras. Eu falo, mando um mantra para ela, peço para escutar um mantra, fazer uma oração, se colocar em sintonia comigo e se entregar. E aí eu consigo acessar bastante o campo dela. Se ela estiver, por exemplo, se eu vou fazer por uma criança e ela está junto com a mãe no mesmo ambiente, eu consigo até captar as energias da mãe. Então, uma coisa que eu gostaria muito de falar também, né? Eu tenho um projeto que é com as crianças, né? Um valor menor do Reiki, e eu faço com as crianças, porque eu acredito que as crianças precisam muito hoje em dia desse acesso a esses tratamentos. É óbvio que se a criança está com alguma coisa, ela está associada à energia da mãe, né? A mãe precisa ser vista, né? Mas também a criança também precisa dessa limpeza e eles têm uma facilidade tão grande de mudança, eles não têm resistência. Então, eu tenho cliente autista que chega aqui, deita e se entrega totalmente, ele já fala, eu amo reiki, ele pede a música. Então, os adolescentes, às vezes, eles liberam as energias dele na conversa. Então, o reiki, assim, com as crianças, não tem barreiras, né? Eles não têm o ego para proteger eles. Então, a mudança é muito instantânea. Comentar sobre o ego, né? Que não atua ali.
Olha que interessante, né? E o reiki tem muito essa questão do acolhimento, do aconchego. E hoje nós, como terapeutas, né, Cláudia, a gente percebe muito que o que falta é esse acolhimento, ou do pai ou da mãe, que acaba trazendo prejuízos para o adolescente, né, ou para até mesmo a criança, mas geralmente reflete mais na adolescência, que começa a borbulhar tudo aquilo que ela vivenciou na infância, né? E o reiki tem essa questão do acolhimento, do amor, do aconchego, né? Do calor, do aconchego. Eu acho que isso também faz com que as crianças se sintam à vontade, porque é uma necessidade atual delas, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Eu acho que o vídeo da Cláudia travou, mas eu... Voltou? Oi, agora voltou. Eu estava falando, né, que o reiki tem essa questão do acolhimento, né, que está faltando hoje nas crianças. Eu, como terapeuta, vejo que os pais estão muito ocupados, eles querem compensar essa falta e aí compensam com coisas materiais. Mas não é disso que nós, seres humanos, precisamos, né? Nós precisamos Não. de amor, de acolhimento, de aconchego. E quando nos falta isso na infância, vai refletindo para o resto da nossa vida, né? E nós trazemos marcas muito profundas. Eu, como especialista da criança interior, percebo as marcas profundas que isso traz no adulto. Essa falta de, meu pai não tinha tempo para me abraçar, ou eles não tinham o hábito, ou enfim, né? E aí fica essa falta. E eu acho que o reiki, ele traz muito esse acolhimento, esse aconchego, né? É muito, muito, muito É, gostoso. e você sabe que uma criança, quando ela está com alguma coisa, ou tem algum, ela está sinalizando alguma coisa para o pai, né? Olhe para mim, eu estou aqui. Ou você está com problema, eu quero salvar você. Então, a criança, ela é só um canal do que o pai ou a mãe está passando e ela está tentando sinalizar, olhe para você. Então, muitas vezes o processo com a criança é iniciado, mas os pais depois também fazem, porque é preciso olhar, né? É preciso olhar para si. Com certeza, né? As bases, as nossas bases são fundamentais, né? E são nossos pais, né? Inegavelmente são nossos Sim. pais. Eu quero compartilhar aqui, antes de você trazer um caso que você tenha tido, a minha experiência com o reiki, a minha primeira vez, né? Não foi com a Cláudia, né, Cláudia? Eu Não. já tive contato com o reiki já há alguns anos, né? Eu já tenho contato com as terapias há muitos anos, mas há alguns anos eu tive contato com o reiki porque eu tive uma situação na minha vida que ela me desestruturou, realmente, assim, foi uma notícia que eu não esperava. Então, eu realmente, assim, eu sempre fui uma pessoa muito decidida, eu sempre fui muito determinada, assim, muito firme, né? De pulso firme, mas naquele momento eu me desestabilizei totalmente. Uhum. Totalmente assim, e eu fiquei sem caminho. Eu não sabia para onde eu ir, porque eu só chorava, eu não conseguia raciocinar. Enfim, assim, foi uma situação bastante delicada profissionalmente, assim. E aí uma amiga me disse: por que você não faz uma sessão de reiki? Eu falei: nossa, mas como que o reiki vai me ajudar numa situação como essa, né? Profissional. Falei: será? Falei, mas, né, para quem estava sem muito caminho, eu falei: vamos lá, vamos experimentar o que é esse reiki. Eu não conhecia na época. Uhum. E eu fui. E o reiki, claro que eu fiz várias sessões, né? E ele me colocou assim firme. Eu tive clareza, firmeza de exatamente o que eu precisava fazer, do que eu precisava diluir, do que eu precisava aceitar. E ficou tudo muito claro, muito, muito. Eu digo assim, sempre que eu me senti de novo no meu rumo. Eu era eu de novo, assim. Eu senti firmeza em quem eu verdadeiramente sou. Então, realmente, eu fui para dentro de mim e lá dentro eu firmei no que eu era, né? E aí eu consegui fluir. Então, assim, realmente a experiência do reiki na minha vida fez toda a diferença, né? Assim como outras terapias, mas o reiki me colocou assim no prumo de novo. Foi muito bom, foi E, muito bom. e uma vantagem do reiki é, se o cliente não quiser falar, ele não precisa falar. Ele só vai receber, né? Eu tenho cliente que fala, eu não acredito no reiki, mas eu venho aqui e saio tão bem que eu venho. Tá tudo bem, Tá, entende? né? Eu também recebo paciente
ele fala assim, olha, eu não acredito muito em terapia. Eu falo, mas não precisa acreditar, né? Não tem que acreditar, você tem que fazer o que precisa ser feito, só isso, né, Cláudia? Isso, Então fica aí, isso. marca que eu faço o que precisa ser feito e você vai ver o resultado depois quando sair, né? Quando acabar, né? Uma coisa que tem, que eu sinto no reiki, é o seguinte: uma sessão vai ajudar? Vai ajudar, mas é como tomar um remédio para dor de cabeça, né? Durante um tempo ele vai fazer efeito e depois vai passar. Então, você tem anos de acúmulo no teu corpo de traumas, de sentimentos, de coisas que você não lida. Uma sessão vai ajudar, sim, mas é importante fazer o tratamento com o reiki. Várias sessões. E o reiki tem muito disso. A pessoa vem, faz uma, duas sessões, eu me sinto bem, ela mesma já se dá alta, né? E aí ela volta depois, né? Na sessão bombeiro, né? Quando eu tô assim, precisando muito, né? Então é importante, faz o reiki, já começou a sentir efeito? Termina o tratamento, porque é como se fosse um antibiótico. Então, você começa a ficar mais imune e mais forte, né? O teu sistema imunológico também vai melhorar com o reiki. Mas faz o tratamento, porque isso é importante para avançar. Para você avançar no teu autoconhecimento, para você avançar na sua vida. Não desiste antes. Então, faz o que é necessário. Faz o tratamento certinho, vem, se sente bem, e aí você parte para as outras, né? O reiki é uma só das terapias, né? Que a gente sabe, é tudo um elo de ligação, então tem que fazer todas. Sim. Eu sou a favor de fazer tudo. Com certeza. Todo em cada momento, né? Em cada momento uma. Mas realmente, assim, fez toda a diferença. Não foi uma sessão, claro que eu já percebi na primeira, mas foi uma Sim. sequência de várias sessões que me trouxe aquela firmeza que eu precisava, aquela clareza que eu precisava, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, como todas as terapias, não é uma sessão que vai resolver a sua vida, né? A hipnose é uma ferramenta fantástica, porque às vezes em uma sessão a gente consegue, mas por quê? Porque a gente olha pontualmente para aquilo que o paciente veio buscar, né? Ah, eu tenho fobia de alguma coisa, então ele sabe qual é a dor dele, então eu foco lá. Mas a maior parte das terapias é interessante a gente entender que não é uma sessão, né? Nós somos muito complexos, então precisa sim de um tratamento, né? Eu queria... É, e, Pode falar. e eu, quando você falou assim, o reiki me trouxe clareza, porque ele, como ele alinha os chakras, ele também vai alinhar os seus pensamentos, ele também vai alinhar a sua intuição, e aí você vai saber o que você vai fazer na sua vida. Então ele traz é como se ele limpasse, ele tirasse o véu, né, dos seus olhos, para que você foque no que você precisa resolver. Então ele vai te trazer clareza mental antes de tudo. Por quê? Porque também alinha o chakra que é da ligação com o eu superior. Você começa a entender quem é você, né? No teu processo de autoconhecimento, né? Então, ele é tão simples, às vezes as pessoas falam, o que é o reiki? É tão difícil explicar em tão pouco tempo, mas é uma questão também de sentir muito. Faça uma e sinta no seu corpo, né? Se permita fazer. Tem muitos bons profissionais e eu tenho certeza que todo mundo vai ser acolhido pelos bons profissionais. E eu tenho certeza que é só ganho fazendo uma sessão de reiki, pelo menos para conhecer. Com certeza. Qualquer terapia eu acho que é só ganho, Cláudia, né? Qualquer um é só ganho, não tem perda, você não perde nada Não, a fazer. não. Foi muito interessante, você falou essa questão da clareza, mas também trabalhou o chakra cardíaco, por quê? Porque eu percebi que tinha coisas que eu precisava relevar, que eu precisava perdoar, que eu precisava. Então, também me trouxe aqui um outro sentimento daquele que eu estava sentindo, assim, de raiva, de indignação, né? Outras sensações não muito positivas. Então, como você explicou, trabalha todos os nossos chakras e com certeza a gente fica mais firme, né? E é uma técnica, se você for analisar, muito simples, né? Porque é apenas, entre aspas, né? A imposição das mãos e essa tua intenção, né? De canalizar essa energia e passar para aquela outra pessoa, né? Então, quando você trabalha o chakra cardíaco, você está trabalhando as suas emoções, mas você está trabalhando o seu auto-amor. Quando você está bloqueado e você começa o quê? Esperar o amor dos outros, né? Então, você às vezes fica na expectativa do que o outro pode te dar.
Então, quando você começa no teu processo de autoconhecimento, você começa a se amar e não ligar por muitas vezes para o outro, esperar do outro, uma atitude, enfim. E aí você começa a se amar, você começa a se nutrir e você começa a ficar mais calmo. Então tá tudo interligado, todos os nossos sentimentos, né? Então é muito do que tá daqui dentro. Então se aqui dentro estiver nutritivo, se estiver florescendo, o restante vai florescer também. Então, não é do que vem de fora, né? É daqui, do que sai daqui de fora, daqui de dentro, né? A gente só dá o que transborda, né? Tem uma frase que Uhum. né, a gente só pode dar o que transborda em nós, né? Fala um Isso. pouquinho para nós, Cláudia, sobre o reiki nos animais. Uhum. Olha, o reiki nos animais não é a minha especialidade, tá? Mas, de um modo geral, os animais são muito conectados com os donos, assim como as crianças, né? Então, quando um animal adoece, ele está trazendo muito o que está acontecendo no ambiente familiar. Eles também se colocam a serviço da família. Então, eles vão ficar doentes por algum membro. Então, quando um animalzinho adoece, ele está sinalizando alguma coisa que a família também está passando. Então, uma família que está passando um processo de luto, muitas vezes o animalzinho vai ficar doente, o animalzinho vai sentir ansiedade, porque eles têm também ansiedade, eles vão descontar na comida, eles vão vão ter alergia, né? Então, o reiki, ele proporciona isso. E ele o animalzinho é como a criança, ele não tem barreiras. Então, eu vou dar um exemplo da cachorrinha da minha irmã. Ela estava muito doente, minha mãe achou que ela ia morrer. A minha irmã, que é reikiana também, foi fazer reiki nela e em pouco tempo ela estava bem. Porque eles simplesmente se entregam, né? Então também dá para fazer reiki à distância. Então o reiki em animais também, eles têm os pontos, eles têm os chakras um pouco diferenciados dos nossos, são os mesmos chakras, mas em mais pontos do corpo. Mas eles também se entregam numa energia, a comida, então você pode fazer reiki para comida. Uma pessoa que come fora todos os dias pode fazer um curso de reiki, pelo menos no nível 1, e fazer o reiki na comida quando for comer em um restaurante. Porque você também está suscetível a comer comida que uma outra pessoa prepara, as emoções de outra pessoa. Quando você vai comprar uma roupa, você também está suscetível com aquela energia que vem, né, da fábrica, desde a fábrica. Então, isso é muito, muito importante. Eu comprei um pêndulo, por exemplo, esse aqui, inclusive, e ele não se conectou comigo, né? Aí eu tive que fazer uma limpeza nele e fiz o reiki. Depois ele se conectou. Por quê? Energia. Então ele estava conectado, impregnado de uma energia que já veio de fora. Então, se um pêndulo tem energia, imagine nós, né? Então, o reiki para o animal também é super interessante. Mas, como eu disse, o animalzinho só está sinalizando algo que o dono está passando. Então, é importante fazer o tratamento no bichinho e no dono do bichinho. Para que ele descubra o que ele Não é precisa. só o dono vir procurar, não, meu animalzinho está doente, é ele que precisa de reiki, não sou eu, né? Olha, dá um pouquinho além, né? Ele só está te trazendo um sinal, né? Primeiro vamos tratar o animalzinho, mas depois também olhe para você, porque você também precisa, né? Então, o animalzinho é reflexo do ambiente que ele está, assim como uma criança. Porque eles não têm barreiras, né? Como eles não têm esse ego, eles estão entregues às emoções do ambiente. E eles adoecem com uma facilidade enorme, porque eles querem salvar. É um amor incondicional. E é muito sério isso, né? Muito sério. Cláudia, traz para nós um caso assim que você tem achado bastante interessante aí na sua jornada como terapeuta reikiana. Tá, então eu vou falar de alguns. Eu trabalho o reiki no processo de emagrecimento, por exemplo. Então, o reiki vai ajudar no emagrecimento? Ele vai ajudar nas emoções. Então, por que uma pessoa come, né? Ela come porque ela está nutrindo, possivelmente, saciando alguma emoção dela da infância. Então, ela pode comer porque a mãe dava muita comida e era uma forma de amorosa, então ela aceita esse amor da mãe. Então, o reiki também vai regular isso. Então, tem cliente aqui que faz processo de emagrecimento, que emagreceu junto com o reiki. Eu não uso só o reiki, eu uso outras terapias, mas o reiki ajuda muito nisso. Uma adolescente que eu também acompanho, ela evoluiu muito, ela ficou mais corajosa, ela fala mais, ela se coloca mais como
eu estou na fase tá passando por essa fase da adolescência, mas ela mesma fala, eu estou evoluindo, eu estou me mostrando que eu sou mais, então as emoções dela estão ficando mais afloradas, ela está ficando, né, mais dona de si, sabendo quem ela tá achando mais a essência dela, né? Então, em casos também teve de pessoas que estavam por um processo de muita depressão, de tentativa de suicídio, que fez o reiki e melhorou muito em 3 sessões. Mas daí também é o caso que eu falei, né? Tem que continuar, assim, é um processo que não melhorou, tem que continuar, né? Então, eu fiz um reiki, por exemplo, à distância para uma pessoa que eu não conheço, foi um reiki para uma mãe de uma pessoa, ela tinha acabado de fazer, estava na UTI, e eu falei, olha, passei, essa pessoa tem isso, esse trauma, essa questão emocional, e depois essa pessoa falou, a minha mãe melhorou muito, e eu acredito muito que foi o reiki que ajudou. Porque tudo que você falou, sem conhecer ela, assim, foi acertado, assertivo, sabe? Então, pessoas que têm ansiedade, que vêm falar, me ajuda com o reiki, aí já é a sessão bombeiro, né, que é aquela que vai salvar, vai ajudar ali, então a pessoa está com crise, e vai fazer. Então, o reiki, assim, eu tenho eu tenho um carinho, e as pessoas que fazem reiki já vêm falar, já indicam o reiki, faz o reiki, uma sessão de reiki, É, porque ele é uma parte integrativa, né? Então, eu tenho vários casos, assim, que se você for olhar os pequenos movimentos da pessoa, dá muito orgulho. Eu tenho muito orgulho dos meus clientes, dos meus pacientes, quando eles falam que eles estão melhores. Não sou eu, né? Eu só sou a aplicadora da técnica. Eu penso que é o processo deles. Eu fico feliz com o processo de cada um, da evolução de cada um. E se eu puder ser contribuição, é isso que eu vou com ser. certeza. Nós, terapeutas, somos só um canal, né? Sim. Somos escolhidas para ser um canal para, de alguma forma, trazer a cura, mas não somos nós que Não, curamos, né? E nos dera ter esse não. poder, né, Cláudia? É, é meio pesado também, né? Então, quando alguém fala assim pra mim, ai, Não, eu nada, não me deve nada, tá tudo certo. É o processo seu. E eu fico muito feliz que a pessoa evolua, de verdade, do fundo do meu coração. Isso mesmo, não. O reiki é muito bom, né? E é apenas energia, né? Uma energia boa, uma energia energia vital, né? De que todos nós Isso. precisamos, né? É isso que e às vezes a gente está nesse entorno, de modo geral, o mundo essa loucura, horário, correria e a nossa energia vital ela vai se esgotando, né? Então eu acho que o Uhum. reiki também traz essa força, traz isso de volta para a gente, né? Essa conexão com a gente mesmo, né? E é importante falar do reiki, porque como ele não tem tempo real, a nossa linha do tempo, presente, passado, futuro, isso é criado pela gente, o tempo é criado pela gente. Então, ele atua também nos traumas passados, tá? Então, muitas vezes, quando o cliente me fala de algum trauma passado, eu canalizo para aquela época específica para o cliente, para que ele receba no passado mesmo. Então, ai, que loucura isso! É loucura mesmo. Mas é maravilhoso. Dá certo. É uma conexão, uma memória, né? E essa memória ela tá Isso. arquivada dentro de nós, no nosso corpo. Eu sempre digo que a única coisa que a gente vai ter desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morrer é o nosso corpo. E ele tem todas as informações que nós vivemos ali. Então, lá nós vivemos na nossa concepção, já está arquivadinho aqui, né? E então o reiki Isso. consegue acessar essas memórias também. Olha, muito Isso, ele acessa então as memórias do passado específicas, e aí o Reiki fala de futuro também, né? Então, ele trabalha também com as emoções do futuro, mas isso é enviado lá no futuro e cada um toma o seu tempo. Eu não me preocupo com isso, o cliente também não se preocupa, simplesmente é feito. vamos Nem viver presente, nem passado, nem futuro, é um dos símbolos do Reiki. isso que eu falar, vamos viver o presente, que é o que temos, né? É só, Isso, né? Exatamente. é, Muito bom, Cláudia. Nossa, muito esclarecedora aí a tua fala. Muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento. E assim, a sessão da Cláudia é maravilhosa, tá? Não desmerecendo a outra terapeuta, mas realmente foi uma tarde super agradável de autocuidado. Eu uso muito isso de cuidar da minha energia, né? Como terapeuta, é muito importante eu estar bem para poder olhar para o outro também. Então, eu sempre faço essas sessões de autocuidado
e foi muito gostoso. Foi um processo, literalmente, né? Eu acho que até curas lá, foi muito interessante. Então, assim, muito obrigada por ter aceito o convite. Para algumas pessoas é muito desafiador vir falar, né? Uhum. E se tiver algum bloqueio, já desbloqueou agora, né, Cláudia? Para mim foi. Olha aí, ó. Seja bem-vinda ao mundo virtual. Sim. Eu adoro introduzir as pessoas nesse mundo. Então, Eu que fico grata por você ter me chamado e me colocado nessa situação, porque é cura, tudo é cura. Eu acredito num processo muito grande de cura. Das minhas questões, eu não sou nenhum alecrim dourado, né? Estou aqui em processo de evolução junto com todo mundo, né? Então eu queria agradecer você, principalmente por ter confiado no meu trabalho. Nosso reencontro, eu acredito que sempre são reencontros entre as pessoas, de energia, de amorosidade, de caminhos, de sempre encontros que vêm para somar. Né? Alguns ficam um pouco, outros ficam mais tempo, mas tudo é contribuição. Então, eu gostaria de agradecer imensamente você por confiar. E eu digo para as pessoas que estão aí, façam os processos de terapia com a Marisa, comigo, com outros terapeutas, porque terapia é um luxo que a pessoa merece e pode se dar. Então, muitas pessoas pensam no valor, né, da terapia, mas muitas vezes comem uma pizza, algo que não vai nem te fazer bem. Então, invistam naquilo que te faz crescer, que é a terapia, as terapias complementares, enfim, todos os tipos de terapia. É só crescimento e eu espero que todos realmente recebam essa energia, que eu consiga transmitir o que é o meu trabalho, um pouco do meu trabalho, um pouco do seu trabalho junto aqui, e que todo mundo tenha muito sucesso na vida. Estamos aqui para assumir a nossa cadeira no mundo. Quando cada um assumir sua cadeira no mundo, é o seu propósito de vida. Não perca de assumir o seu lugar. e se você não sabe qual é o seu lugar, né, Cláudia? Vamos deixar uma dica aqui. Se você não sabe qual é o seu lugar, a terapia ajuda você a saber qual é esse lugar, né? Porque nós vamos para dentro de nós e autoconhecimento nos leva para o nosso caminho, para a nossa missão aqui da Terra. E assim, quando eu falo missão, não significa, às vezes quando a gente fala isso, as pessoas acham que é alguma coisa muito grandiosa. Às vezes você veio para ser mãe, às vezes você veio para ser uma cuidadora, e essa é a sua missão riquíssima, né? Outros como terapeutas, outros... Mas é importante saber e se sentir feliz aonde você está para você entender que é ali o seu lugar. É para isso que você veio, né? Então é muito importante esse caminho de evolução para a gente se autoconhecer e viver uma vida melhor. Eu sempre digo que terapia é qualidade de vida. A gente vive muito melhor, indiscutivelmente, né? É isso mesmo. Então, aceite tudo que vocês têm para viver e é isso. Isso aí, então, gratidão, obrigada a todos pela presença, um ótimo feriado e nos encontramos na próxima live na quinta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Até. Tchau.